A paz do Senhor a todos, os irmãos do YouTube, os irmãos da internet. Meu nome é Carlos, eu sou cristão já há vários anos, me converti na Igreja Batista, hoje estou na Igreja Assembleia de Deus e estamos aí na caminhada para Jerusalém Celeste. Eu gostaria de relatar 4 visões que Deus me deu, visões e sonhos, né? Deus me deu vários, mas eu quero começar relatando 4. Hoje eu vou relatar a primeira, que é uma visão que Deus me deu da congregação cristã. Antes de começar, não tem a ver com a congregação cristã em si, né? Deus me deu essa visão pura e simplesmente porque eu estava comendo um lanche em frente à congregação cristã. E eu olhei para essa igreja e tive essa visão. Mas não tem a ver com o ministério. Eu já fui uns 2, 3 cultos lá, uma bênção, amei o culto. Amei o povo, amo o povo da congregação cristã, não tem nada a ver com a congregação cristã. Simplesmente eu tive a visão dessa igreja porque eu estava em frente a ela. Se eu estivesse em frente a qualquer outra, seria a visão sobre qualquer outra, mesmo porque essa visão vai se cumprir em todas as denominações, inclusive provavelmente igreja católica, é muito provável. Qualquer igreja cristã vai acontecer isso. E como foi essa visão? Bom, eu estava comendo um lanche, né, na hora do almoço, num lugar que vendia salgadinho, que aqui próximo de Itaquera, em São Paulo, e esse lugar fica em frente a uma grande congregação cristã que tem ali, grande, de décadas ali naquele lugar. E de repente eu olhei para aquela congregação, e sabe quando você tem um flash, um relance, sabe? Parece um relâmpago, dá uma visão assim de segundos, milésimos de segundos e parece que durou anos, sei lá, horas. E aconteceu isso comigo. Eu olhei para aquela igreja e de repente eu vi aquela igreja lotada de gente, mas lotada, lotada. Você já passou pela experiência de chutar um formigueiro ou de pisar num formigueiro? E depois você vê como as formigas saem todas desesperadas e fica tudo por cima do formigueiro que você não consegue nem ver o chão de tanta formiga? Tava daquele jeito a igreja. Mas não era lotada por dentro, era uma coisa impressionante. Dentro da igreja já estava lotado, o povo todo desesperado, é, se apertando ali, já estava quase caindo as paredes de tanta gente, de tanto aperto, de tanto empurra, tinham arrombado porta, arrombado janela, arrancado janela para entrar mais fácil, um desespero, o povo se pisoteando, provavelmente já tinha até gente morta, pisoteada ou asfixiada lá dentro, mas isso eu não vi, estou concluindo. Mas um desespero, gente por cima do telhado, as casas vizinhas todas tomadas de gente, a rua em frente fechada de gente, gente querendo entrar e não dava nem para entrar mais no terreno da igreja. Lotado de gente, gente para todo lado. E por que que tinha acontecido isso? A, os irmãos já devem ter concluído, tinha acabado de haver o arrebatamento. Dentro da igreja, eu percebia que não tinha nenhum líder da igreja. Eu percebia que a maioria dos crentes que frequentavam, que eram fiéis ali, tinham subido, 90% talvez. Mas claro que a gente não pode falar em número, porque número só Deus conhece, né? E como eu disse, não tem a ver com ministério. Isso vai acontecer em todas as igrejas. Não é por tô nem elogiando nem criticando a congregação cristã. Não é porque a congregação é muito boa que vai subir todo mundo e as outras não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todas as denominações, no dia do arrebatamento, vai ser o culto mais, entre aspas, avivado da história da igreja. Por que avivado? Porque as pessoas confundem avivado com barulhento. Avivado é o que está vivo, e só está vivo quem está na presença de Deus. Então, aquele povo que vai estar lá fazendo barulho e escândalo, não está avivado. Eles estão mortos porque eles foram deixados no arrebatamento, né? Estão mortos espirituais. Naquele dia vai se cumprir como a parábola das 10 virgens, né? Que todo mundo conhece essa parábola. Que as 10 virgens estavam esperando o noivo, mas 5 delas levaram azeite e 5 não levaram. E aí, quando chegou o noivo à meia-noite, quem tinha azeite estava com a lâmpada acesa, subiu com o noivo. Quem não tinha foi buscar o azeite. Quando voltou, o noivo já tinha subido e fechado a porta. E aí, cumpre o que está em Mateus 25, ah, no versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, irmãos, estava se cumprindo aquele versículo 11, que as virgens ficaram gritando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Quais virgens? As loucas, né? As que ficaram no arrebatamento. Irmão, era muita gente. Daquela multidão eu percebia o quê? Alguns frequentavam a igreja. É o famoso joio no meio do trigo. Ou às vezes não é nem joio, são pessoas que estavam naquele namoro com Jesus, mas não tinham decidido casar ainda, sabe? Sabe aquela pessoa que tá para se converter, mas não converte? Sabe? Tá querendo, tá pensando em entregar a vida para Jesus, mas não entrega de fato. Já tá até frequentando a igreja. Mas, irmãos, não é frequentar a igreja que leva para o céu, é ser a igreja que leva para o céu. Eu não vou para o céu porque eu me converti à Igreja Batista, ou à Igreja Assembleia de Deus, ou à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Eu vou para o céu porque eu me converti a Jesus Cristo, Filho de Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Tenho certeza absoluta, convicção total da minha salvação e que pela graça dele, misericórdia dele, os meus pecados e as minhas iniquidades, os meus defeitos estão perdoados e limpos e pagos pelo sangue de Cristo. Isso é o que me torna igreja, templo do Espírito Santo, e é o que me credencia para entrar no céu. Ninguém entra no céu batendo no peito e dizendo eu tenho o direito de entrar aqui. Ninguém. Quem pensa isso está perdido e condenado. A gente entra no céu agarrado na mão de Cristo, com a misericórdia dele, ele levando a gente de mão dada e pedindo pro pai, pai, eu sei que ele é pecador, mas ele me ama, deixa ele entrar aqui, por favor. E porque é o filho pedindo pro pai, o pai fala, ele tá devendo, mas olha, filho, porque você tá pedindo, eu vou deixar. E ele fala, pai, fica tranquilo, eu vou limpar ele, eu tô trabalhando com o Espírito Santo, ele vai ficar perfeitinho que nem a gente, mas deixa ele entrar agora. E é nessa misericórdia, nessa fé que a gente entra no céu, né? Não é no nosso próprio poder e na nossa santidade, na nossa grande justiça, não. Quem confia na sua justiça está perdido. Eu confio na justiça do meu Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, tem gente que está na igreja, mas ainda não entendeu essa graça de Deus, ainda está confiando talvez em obras mortas, confiando no seu próprio poder ou na sua própria santificação. Confiando, não que a gente não deva se santificar, mas não é isso que nos leva para o céu. A gente se santifica porque somos salvos e não para sermos salvos. Eu me santifico porque eu estou salvo em Cristo e quero parecer com Ele. Não quero mais parecer com o mundo. Então tem gente que ainda não entendeu o evangelho e está lá, e esses ainda vão ficar, mas com misericórdia de Deus, até preservados do maior sofrimento da tribulação. Talvez, ou até talvez vão morrer rápido e ir para o céu, porque a verdade é essa, depois do arrebatamento, o único caminho para o céu é a morte, a sua morte, porque agora o nosso caminho para o céu é a morte de Cristo. Mas depois que Cristo se retirar da terra através da igreja, porque o corpo dele vai estar se retirando da terra, né? Definitivamente, aí não tem mais a graça. Aí, se quiser ir para o céu, tem que realmente pagar o preço, e é preço de sangue. E o sangue, no caso, vai ser o teu, ou o meu, se nós ficarmos. Mas em nome de Jesus nós vamos estar despertos e vamos estar enchendo o vaso de azeite agora, enquanto é tempo. Agora nós vamos buscar a Deus e vamos orar e vamos ler a Bíblia e vamos estar na presença dele e vamos caminhar com Deus para que a gente seja arrebatado como Enoque. Por que Enoque foi arrebatado? Porque ele andou com Deus. Mas hoje a igreja está andando com o WhatsApp, com o Facebook, com o YouTube em vídeos inúteis. Se for o WhatsApp, YouTube e Facebook para assistir pregação, para ouvir hino, ainda vai. Para ler a Bíblia, ainda vai. Mas vamos ser sinceros, a maioria não é para isso. São vídeos inúteis, distrações inúteis, coisas fúteis, bestas que te levam a lugar algum. E fazem com que você encha a sua vasilha, que era para estar de azeite, está sendo enchida de água suja e não de azeite. E água suja não faz sua lâmpada brilhar e não te leva para o céu na hora que você precisar de luz. Amém? E essa visão da congregação, ela estava assim, foi uma coisa de relance, mas foi uma coisa assim impressionante. Tava um clamor, um desespero tão grande naquele povo que estava lá fora, clamando, porque eles sabiam que ali era o lugar onde era o lugar da salvação. Era ali que tinha que ir para entregar a vida para Jesus, para ser salvo, para receber o azeite, receber o Espírito Santo, participar da comunhão do corpo de Cristo, tomar a Santa Ceia, cumprir os únicos 2 sacramentos que Jesus deixou, né, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Era ali que eles tinham que estar congregando, participando, fazendo parte do corpo de Cristo, colocando os dons deles a serviço da igreja, trabalhando no ministério de Cristo, fazendo a obra. E eles sabiam que era ali que eles deveriam estar, mas ficaram deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e o depois chegou e acabou a chance. Fechou-se a porta. Irmãos, você sabe a única diferença de oportunidade que tem do segundo antes do arrebatamento para o segundo depois? A porta fechou. Fechou a porta da graça. Acabou-se
a sua oportunidade. Quem entrou, entrou. Quem ficou, ficou. Só que a questão é que você não sabe qual é o segundo que essa porta vai fechar. E por que a gente não sabe, irmãos? Porque Deus é muito inteligente, irmão. Deus é inteligente demais, demais. Deus é maravilhoso, é lindo, é perfeito. Ele sabe que a gente é tão sem vergonha, tão sem vergonha, tão sem vergonha, que se a gente soubesse que Jesus ia voltar às 4h54 da noite, né? Da tarde, perdão, às 4h54 da tarde, do dia 10 de novembro de 2021, por exemplo, né? Não é profecia, não. Em nome de Jesus, não vai voltar nessa data. Eu espero que ainda demore um pouco, que eu quero ganhar mais almas para Jesus. Mas se a gente soubesse que ele ia voltar às 4h54 da tarde do dia 10 de novembro de 2021, a gente ia deixar para as 4h53 da tarde do dia 10 de novembro de 2021 para se converter e buscar Deus. Claro que você pode estar dizendo, eu não. Claro, tem gente que já entendeu que não é assim. Mas a maioria faria isso. Deixaria para se santificar, para voltar a buscar. Talvez no máximo aí sim uns 10 dias antes. Vou fazer uns 10 dias de campanha tal, para no dia tá preparado, né, para subir. Deus é muito inteligente, ele quer que a gente esteja preparado desde sempre, para desde sempre estar trabalhando para ele, fazendo a obra. Irmãos, o que eu vi também naquela visão é que poucos eram os que estavam frequentando ali. A maioria do povo que estava ali era povo que tinha passado por aquela igreja. Faz uma continha aí na sua vida. Se você tem vários anos de evangelho como eu, tenho 23 anos de evangélico e não ando de igreja para igreja. Praticamente eu frequentei duas igrejas, duas denominações, foi a Batista, né, renovada, e a Assembleia de Deus, do mesmo ministério, inclusive. Só na igreja que eu tô, eu tenho 10 anos ali. Irmãos, quanta gente eu já vi passar por ali que vai em um culto e depois não volta mais. Quanta gente desviada. Quanta gente que passou só por aquele lugar. Faz uma continha básica aí se você está na mesma igreja há muito tempo. Quanta gente você viu e quanta gente você conhece que você viu que era evangélico e não é mais. Infelizmente, irmãos, tá começando a acontecer uma coisa muito triste que tinha acabado nos anos 90, que é ter mais bares do que igrejas. Se você parar para pensar e perceber, fechou muita igreja. Porque a gente está na época da grande apostasia. A apostasia é abandono da fé. As pessoas estão abandonando Jesus. A verdade é essa. E estão voltando para os barzinhos, para os funks e para as baladas. O triste é isso. Teve uma época lá na década de 90 que eu tive o prazer de ver, principalmente aqui numa rua em Itaquera, que tinha acho que 5 ou 6 bares. Fecharam todos, acho que ficou um só e viraram igreja. Irmão, que bênção. Na mesma igreja que tinha 5, 6 bares, passou até acho que 8 ou até mais de 10 igrejas. E só 1 ou 2 bares. Irmãos, agora está mudando de novo, infelizmente. E por que isso, irmão? Porque o povo não permaneceu, não perseverou. Foi como a parábola dos talentos, receberam Jesus com grande alegria, mas logo veio a dificuldade e abandonaram Jesus. Não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, é culpa deles mesmo. Eles não perseveraram, eles não ficaram firmes, eles não se mantiveram na fé. Né? Como está escrito, justo viverá da fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Então as pessoas preferiram os prazeres do mundo, preferiram a vida material e secular do que a vida eterna. Olharam para as mansões da terra e esqueceram das mansões celestes. Infelizmente, voltaram atrás. Um pouco também por culpa da igreja, não dá para negar. Porque, infelizmente, também a liderança tem uma certa culpa nisso, e nós também que deixamos de evangelizar, e eu me incluo nisso, temos também uma certa culpa nisso. Mas a principal culpa é realmente do povo, que realmente esfriou na fé, infelizmente. E eu via que nessa multidão de gente que tinha, irmãos, se aquela igreja cabe 500 pessoas, é muito. Não sei se cabe 500 não, acho que cabe os 200 ali. Tinha, irmãos, acho que perto de uns 15 mil, no mínimo umas 15 mil pessoas ali naquele lugar. Não cabia dentro do terreno da igreja, ficava espalhado pela rua, pelas casas em volta. A rua não passava carro, era gente para todo lado, a polícia fechando, helicóptero passando, falando, nossa, o que está acontecendo aqui? Né? Aquela coisa incrível, sabe, impressionante e inédita. Então vai ser, como eu disse, o culto mais avivado, vai ser o culto do dia do arrebatamento. É um culto desprezível que eu não quero estar. Deus que me guarde. Desprezível, que aliás não é a palavra certa, é um culto... porque se eles cultuarem a Deus ainda está certo, né? Mas um culto desagradável, vamos dizer assim, um culto que eu não quero estar, realmente, eu quero estar no culto das bodas lá em cima,
Não nesse culto aqui embaixo, que vai estar o culto do desespero. A gente pode até botar um nome nesse culto aí. O culto do desespero dos desesperados. Todo mundo batendo na porta. Senhor, leva eu também creio em Cristo. Me perdoa, só desviei um pouquinho. Senhor, eu ia me converter, o Senhor sabe. Eu estava planejando até me batizar esse ano, Senhor. Tem misericórdia, me dá mais uma chance. Arrebata eu também, leva eu aqui, ó. Olha eu aqui. E Jesus lá de cima está dizendo: eu não vos conheço. E por que Jesus diz que não conhece? Porque a pessoa não se converteu. Porque quem se converte de fato fica com Cristo. Como diz lá na carta de João, saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Quem realmente se converte, irmãos, é como um hino, se não me engano, da Fernanda Brum. Quem já entrou no Santos dos Santos, quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Realmente, irmão, quem realmente entrou na presença de Deus não tem prazer maior nessa terra e nessa vida do que estar na presença de Deus. Não tem como alguém ter realmente se convertido e abandonar a Deus. Entra naquela questão de se perde ou não a salvação, essa é uma questão que é uma discussão que é inútil e infrutífera, sabe? Não importa se você perde ou não a salvação, o que importa é você estar salvo, ter certeza da sua salvação e estar ficando com Deus para ir para o céu. Porque quem quer saber se perde parece que está assim querendo perguntar para Deus, né? Como um dia eu fiz isso, né? E Deus falou: "Não vou te responder, porque você quer saber se perde salvação só para saber se você pode dar uma voltinha no mundo e vai estar salvo ainda garantido". Então a verdade é essa. Irmãos, para não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui, mas essa foi a minha primeira visão. Amém? Aquele povo que estava lá desesperado, uma multidão de pessoas, eram pessoas que tinham passado pela igreja ou conheciam, era parente de parente, ou já tinham assistido uma pregação pelo YouTube e sabiam que ali era o lugar que eles deveriam ter estado e não estiveram. Irmãos, esteja hoje no lugar que você deve estar, e o lugar que você deve estar é o centro da vontade de Deus. Esteja congregando em alguma igreja evangélica, esteja congregando porque você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Porque isso faz parte de uma outra visão que eu vou contar num outro momento também, de Jesus subindo, fugindo da perseguição, que é o arrebatamento também. É o corpo de Cristo que estava subindo, e se você não fizer parte do corpo de Cristo, você não faz parte dele. Não tem como. Não tem como. Quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus os abençoe, e vamos, irmãos, ficar firme, porque o dia está chegando. Eu quero terminar apenas com aquela palavra de Timóteo, que está em 2 Timóteo 2,19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Deus sabe quem vai e quem não vai no arrebatamento, mas nós não sabemos. Você quer ter certeza se você é de Cristo e você vai ser arrebatado? Busque a Ele, esteja na presença dEle, porque aí o Espírito Santo vai testificar com o teu espírito, como está em Romanos capítulo 8, versículo 14, que você é filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe e vamos para o céu. Não vamos perder essa oportunidade, não vamos deixar a porta da graça se fechar e a gente ficar do lado de fora. Vamos entrar em nome de Jesus. Amém.